Olá, tudo bem? Eu estou aqui para gravar a nossa videoaula da seção C do nosso método. Vou comentar aqui nesta videoaula os pontos de língua e em outra videoaula eu comento aqui os exercícios dessa mesma sessão que foram indicados para vocês. Então vamos aos pontos de língua da seção C. Vou compartilhar aqui os nossos slides e vocês podem ver aqui no topo da tela quais são esses pontos da seção C. São eles o imperativo presente ativo da primeira e segunda conjugações. Nós já vimos, né, a ocorrência de imperativos, até expliquei para vocês um pouco por cima como é que eles funcionavam. Agora vamos ver essa forma de maneira mais sistemática. O verbo eu, ir, o verbo ir em latim, que é irregular. Os pronomes possessivos meus e tuus. Adjetivos de primeira classe, ou seja, de primeira e segunda declinações. Nós já vimos esses adjetivos, agora vamos ver um adjetivo que também pertence à primeira classe, mas que tem uma pequena diferença em relação àqueles que nós já vimos, como, por exemplo, miser, misera, miserum. Os pronomes pessoais, ego e tu, e suas flexões nos demais casos, e também algumas preposições que regem caso ablativo. Vamos lá, então, começando pelo imperativo. O que nós precisamos saber sobre o imperativo? A ideia do imperativo em latim é a mesma do português, né? É um modo que expressa uma ordem, né? Como nós formamos essa forma, esse modo imperativo? Ou seja, como nós derivamos, né, a forma do imperativo? Basicamente, como eu expliquei, nós temos que encontrar o tema do verbo, e o tema do verbo nós podemos encontrar retirando a desinência do infinitivo presente. Então, por exemplo, amare, a desinência de infinitivo presente é re. Cai a desinência, sobra o tema. Basicamente, o tema do verbo é o imperativo singular, né? Então, ama tu, ou ame você, certo? Ama. E se eu quero fazer o imperativo plural, eu acrescento a desinência te. Então, amate vos, né? Amai vós, amem vocês. Simples assim, né? Então, podemos dizer que o imperativo se forma com o tema do verbo mais desinência zero para o singular, ama, e desinência te para o plural, né? Basicamente também, já mencionei isso, mas concordância, então, de número, né, funciona dessa maneira, ama tu, amate vos. Nós podemos traduzir em português como ama tu, percebemos que é exatamente igual a derivação em português, né? E ou amem, ou ame você, né? Se nós preferimos a segunda pessoa como você, e amai vós, ou amem vocês, né? Eu percebo que a derivação em português do imperativo para tu é exatamente igual, idêntica à do latim, retirando a desinência do infinitivo, sobra o tema do verbo, isso é o imperativo singular presente, né? Bom, então, sobre o imperativo seria isso. Em seguida, o segundo ponto era o verbo eu, ir, o verbo ir em latim, que tem uma pequena irregularidade, que é o que nós chamamos de alomorfia de raiz, ou seja, nós temos diferentes formas, né, para raiz, que se expressam dependendo da flexão, né? Por exemplo, na primeira pessoa do singular e na terceira do plural, nós temos a forma e, enquanto que nas demais pessoas nós temos a forma i, né? Basicamente, essa é a irregularidade do verbo eu, ir no presente do indicativo. E a esses radicais, podemos dizer aqui agora, acrescentamos as desinências de pessoa que vocês já conhecem, né? O, S, T, mus, tis, NT. Só observando que no caso do terceiro do plural temos uma vogal de ligação U, né? Para ligar o radical à desinência de pessoa. Bom, a formação do imperativo do verbo eu, ir, é exatamente igual ao dos verbos regulares que eu acabei de explicar, ou seja, ire, cai o re, sobra o tema i, tu, ite, vos, né? Nenhuma novidade. A segunda nota chama atenção para o fato de que, especialmente para os verbos de movimento, como o verbo eu, ir, é muito comum que o latim derive novos verbos prefixando algumas preposições, né? Então, por exemplo, tenho eu posso também formar um novo verbo
com ineo. Então, eu vou, ineo, vou para dentro, ou seja, entro, né? Eu exeo, vou para fora, saio. Adeo, vou até, né? Ou seja, me aproximo. Abeo, né? Vou de, ou seja, vou embora. E por aí vai, né? Redeo, né? Volto, ou seja, vou para trás, né? Então, é muito comum que o latim, então, formasse verbos a partir da prefixação de preposições aos verbos de movimento. Isso acontece de maneira muito produtiva com o verbo eu, ire. Em seguida, o próximo ponto de língua eram os pronomes possessivos meus e tus, que funcionam basicamente de maneira idêntica aos possessivos em português, e sendo assim, são pronomes chamados adjetivos. Por quê? Porque se comportam como a classe dos adjetivos, né? Concordando com o núcleo, né, do sintagma nominal, concordando com o substantivo, em gênero, número e caso. Né? O possessivo, né, meus, tus, ele se declina exatamente igual aos adjetivos de primeira classe, aqueles adjetivos de primeira e segunda declinações, né? Aqueles adjetivos que se flexionam na primeira declinação quando concordam com o gênero feminino e na segunda masculino e neutro, né? Uma pequena observação é para a irregularidade do vocativo de meus, que é mi, né? Para o masculino, muito parecido com aquela forma, aquela irregularidade de filhos, fili, né? E não file, que também nós já tínhamos visto na seção B, se não me engano. Nenhuma grande novidade aqui. Em seguida, o método traz os adjetivos, ele chama de adjetivos de primeira e segunda declinações, né? Nós já vimos também adjetivos de primeira classe, ou seja, aqueles de primeira e segunda declinações, por exemplo, bonus, bona bono, multus, multa multum. Não tem nada de diferente em relação àqueles. A única diferença é que há alguns adjetivos de primeira classe que fazem o nominativo singular masculino não em us, como bonus, multus, mas em er, que é o caso de miser, misera, miserum. Do resto, todas as flexões são iguais e o comportamento dele, né, é o mesmo, ou seja, nós encontramos o radical retirando o genitivo singular e acrescentamos as demais desinências, né? Mísero, míseri, mísero, míseri, míseros, miserorum e por aí vai, né? Em seguida, o método trazia os pronomes pessoais, ego e tu, que nós também já vimos, né, nas primeiras sessões A e B. E agora ele traz as flexões desses pronomes nos demais casos de maneira mais sistematizada. Então, vocês veem aqui, né, ego no nominativo singular, me acusativo, mei genitivo, mihi, eventualmente mi para dativo e me no ablativo também. Tu, te, tui, tibi, te, né? Algumas dessas formas, por exemplo, mi, me, já apareceram também nas primeiras sessões, nós já mencionamos o significado delas, e não tem grandes novidades aqui, né? Nas notas, ele menciona que o tu diz respeito à segunda pessoa do discurso, ou seja, a pessoa com quem se fala. Perdão, a primeira nota fala isso. A segunda nota chama atenção para o fato de que os pronomes, aliás, as pessoas do discurso, eram marcadas, né, na flexão do verbo, na desinência pessoal. Então, não era necessário que o latim realizasse o pronome para indicar a pessoa do discurso, já que ela já estava marcada no verbo, por exemplo, com as desinências o, s, t, né? Mas, se o latim realizasse o pronome, isso significava que queria se dar ênfase, né? Ou eventualmente contraste. Então eu posso dizer Euclione namo, eu amo Euclion. Mas se eu dissesse ego Euclione namo, eu estaria enfatizando que o sujeito do verbo eu, né? Da mesma forma, eu poderia dizer, por exemplo, Euclione namo, Fedran amas,
né? Amo Euclião, amas a Fedra. Mas se eu quisesse enfatizar eu e tu, eu poderia realizar os pronomes como está aqui. Ego Euclione amo, tu Fedram, né? E a terceira nota mencionava que os pronomes pessoais, quando vão para o caso genitivo, não tem a ideia do genitivo de posse ou de pertencimento, como é o significado mais comum, né? Mas sim a ideia de genitivo objetivo, ou seja, refere-se à pessoa, né? E não pertence ou é de posse da pessoa. Então, por exemplo, se eu digo amor tui, não necessariamente eu estou querendo dizer amor de ti, mas sim amor por ti, ou seja, um amor que se refere a ti, né? Amor mei, amor não de mim, mas amor por mim, amor próprio, né? Então, essa é uma particularidade semântica do pronome pessoal no caso genitivo, ou seja, ele é o genitivo objetivo e não o genitivo de posse, né? Em seguida, o próximo ponto de língua e o último também eram as preposições, que nós já vimos vendo, né? Preposições aqui nas sessões A e B com alguma frequência, e também já mencionei por diversas vezes que elas regem casos, né? Ablativo e acusativo, né? E, eventualmente, tem um sentido específico quando rege ablativo ou quando rege acusativo. Em geral, as preposições regem apenas um caso. Então, por exemplo, todas essas preposições que vocês veem aqui, ó, que estão lá no Moodle, nas tabelinhas, né, do Legenda Roma que eu disponibilizei, todas as preposições, ad, adversus, ante, apud, quis, circum, contra, erga, extra e por aí vai, super, que nós já vimos na última, na seção B, por exemplo, todas essas preposições, elas regem sempre caso acusativo, né? E tem os seguintes sentidos. Já essas preposições aqui, a e as suas variantes, ab, abs, né? Coram, cum, de, e a sua variante, ex, prae, pro, sine, tenus, todas elas sempre regem caso ablativo e tem esses sentidos. Enquanto que temos duas preposições em particular, in e sub, que já apareceram nos textos também, que quando regem caso ablativo tem sentido estático. Então, por exemplo, inedibus, estou na casa. Agora, quando regem caso acusativo, tem sentido de movimento. Então, se eu digo eu in edis, né, significa, perdão, eu in edes, significa eu vou para a casa, para dentro da casa, né? Então, é isso que nós temos que observar em relação às preposições. Primeiro, que elas regem casos, e segundo, que elas têm, especialmente no caso dessas duas aqui, sentidos diferentes dependendo do caso que elas regem, né? E era isso, pessoal, né? Poucos pontos de língua, relativamente simples de se entender. E na próxima videoaula eu comento aqui os exercícios que vão servir para ilustrar essas explicações que eu acabei de dar para vocês. Então, bons estudos, bons exercícios e até a próxima videoconferência. Um grande abraço.